Vamos iniciar a correção das atividades do PET volume 3, semana 1, primeiro ano, matemática. Os temas estudados são inequações do segundo grau, estudo do sinal. Questão número 1. A solução da inequação x ao quadrado menos 5x mais 4 menor que zero é... Inicialmente, vamos determinar os coeficientes numéricos. O A é 1, B menos 5, C 4. Como o A é maior que zero, é positivo, nós teremos uma parábola virada para cima. Vamos calcular o discriminante delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, nós teremos delta é igual a menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 menos 16. Delta é igual a 9. Quando delta é maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes. Isso significa que o x1 é diferente do x2. Então, eu tenho aqui a reta do eixo das abscissas, que é o eixo x. Nos locais apontados pelas setas estão aí as raízes, que é o x1 e x2, duas raízes reais diferentes. Para calcular essas raízes, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Substituindo os valores, nós temos menos vezes menos é mais, né? Mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Aqui eu vou fazer o x1 e o x2, uma vez com mais, a outra com menos, ou vice-versa. Então, primeiro com menos, depois com mais. Tanto faz aqui. 5 menos 3 é 2, sobre 2 é 1. 5 mais 3 é 8. 8 sobre 2 é 4. Então, aqui eu tenho as duas raízes, que é o x1 e o x2, né? 1 e 4. Agora, nós vamos fazer o estudo do sinal. Então, a gente vai colorir as partes que estão em cima e a parte de baixo. Na parte de cima, nas partes de cima, né? Melhor dizendo, o sinal é mais. E na parte de baixo, o sinal é menos. Como nós queremos que x ao quadrado menos 5x mais 4 seja menor que zero, então a gente vai ficar aí com a parte menos. Menor que zero é o negativo. Então veja que é essa parte aqui da parábola, né, que ela desce e assume o sinal negativo. Isso acontece quando o x está entre o 1 e o 4. Observe que não está utilizando menor ou igual, somente menor. Então, serão bolinhas abertas. Significa que tanto o número 1 quanto o número 4, que são zeros da função, não fazem parte da solução dessa inequação. Então, a resposta seria dizer que o x está compreendido entre 1 e 4. X é maior que 1 e menor que 4. Solução: x pertence a R, tal que x é maior que 1 e menor que 4. A alternativa correta é a alternativa letra D. Questão número 2. A solução da inequação x ao quadrado menos 5x mais 4 maior que zero é. Nós podemos observar que se trata da mesma função, só que agora está utilizando maior que zero. Então, para o cálculo da inequação, nós iremos calcular quais valores eu substituo em x que torna este resultado maior que zero. Então, eu terei o mesmo gráfico, a mesma parábola e o mesmo estudo do sinal, né? Nas partes de cima mais, na parte de baixo menos. Só que agora eu quero maior que zero. Maior que zero é o mais, é a parte positiva. Veja que são duas partes positivas. Eu tenho esse pedaço todo, que é do número 1 aqui para trás, certo? E eu tenho esse pedaço todo aqui, que é do número 4 para frente. Então, veja que, mais uma vez, não foi utilizado igual, somente maior. Então, as bolinhas ficam abertas. Como eu vou representar isso aqui? Veja que do 1 voltando para trás está ficando menor. Então, x menor que 1. Ou, do 4 para frente está ficando maior. X maior que 4. Então, a solução, x pertence a R, tal que x é menor que 1 ou x é maior que 4. Voltamos e marcamos a alternativa correta, letra A. Questão número 3. A solução da inequação x ao quadrado menos 6x mais 9 maior que zero é... Então,
Nós temos inicialmente que determinar os coeficientes numéricos. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Como o A é maior que zero, é positivo, eu terei uma parábola virada para cima. Vamos calcular o discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, nós temos delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. Delta é zero. Quando delta é zero, nós teremos duas raízes reais iguais. Ou seja, o x1 será igual ao x2. Nós também podemos dizer que é uma raiz real dupla. Então, eu tenho aqui a reta do eixo x, né? Veja que a parábola tangencia, ela toca o eixo x em apenas um ponto. Aqui estão as duas raízes reais iguais, que é o x1 e o x2. Então, se elas têm o mesmo valor, nós também podemos dizer que é uma raiz real dupla, no local onde está apontado pela seta vermelha. Para descobrir essa raiz, nós utilizaremos a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a. Substituindo os valores, nós temos menos vezes menos, mais, né? Mais 6, mais ou menos. Raiz quadrada de zero é zero e 2 vezes 1 é 2. Então, aqui eu vou fazer uma vez com mais, a outra vez com menos, ou vice-versa. 6 menos nada, 6 dividido por 2, 3. 6 mais nada, 6 dividido por 2, 3. Então, conforme já sabíamos, as duas raízes têm o mesmo valor, são duas raízes reais iguais. Então, a raiz é o 3. Veja o local apontado pela seta vermelha. Agora nós iremos fazer o estudo do sinal, que é colorir o gráfico. Então veja que o gráfico está praticamente todo na parte positiva. Não tem nada do gráfico na parte negativa. E nós iremos responder quando x ao quadrado menos 6x mais 9 é maior que zero. Então nós podemos observar que a parábola é praticamente toda positiva, com exceção do zero da função, que é o número 3. Então, aqui não está utilizando maior ou igual a zero, portanto, é somente a parte positiva. Então, a gente vai dizer que ela é praticamente toda positiva, com exceção aqui do zero da função. Então, seria uma reta, né, praticamente completa, excluindo apenas o zero da função, que é 3. Então, solução, x pertence aos números reais, tal que x é diferente de 3. Então, voltando, a alternativa correta é a alternativa letra B. Chegamos ao final da correção da nossa atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.